de quem vai se enfrentar na Copa do Brasil. Por exemplo, no ano passado, a Copa do Brasil, os times que jogavam a Libertadores entravam já nas oitavas de finais. Agora não, foi antecipado e já entram nessa fase agora. Aí foi o pote 1 definido e o pote 2. Aí, logicamente, os que estão no pote 1 vão enfrentar as equipes que estão no pote 2. E também a equipe do Brasil já sabe quem também vai enfrentar nas Olimpíadas, que dá menos de 100 dias para ter a Olimpíada. Por causa dessa pandemia, não há tão falado a Olimpíada, que foi em 2016, era para ter sido 2020. Infelizmente, essa doença aí que vem assolando o mundo, ela atrapalhou muitas coisas e o futebol também está nesse rol. Essas e outras, logo após aqui, os nossos comerciais. Chegou a hora de realizar o tão sonhado sonho de possuir o seu automóvel. Se está pensando onde escolher o seu 4 rodas e não tem opção, daremos a você a melhor solução. Seu veículo com financiamento ou consórcio que cabe no seu bolso, só em Tobinha Veículos. Visite nossa loja e escolha o seu Passante. Além de financiamento, trabalhamos também com consórcios e cartas de crédito. Você escolhe o seu veículo preferido, entra no consórcio e oferta seu lance. Tobinha Veículos, financiamentos e consórcios ao seu alcance em uma loja pertinho de você. Tobinha Veículos, emplacamentos, seguros, financiamentos, consórcios e cartas de crédito. Realize seu sonho do melhor jeito. Facilidades, vantagens, taxas e condições imperdíveis e consórcios em Tobinha Veículos. Quem planeja, conquista. Conquiste seus sonhos com seu consórcio ou sua carta de crédito em Tobinha Veículos, Avenida Dom Lino 255, Centro de Russas, Ceará. Telefones DDD 88 99654 5050 99654 5049. O fixo 3411 0884. Visite o nosso site www.tobinhaveículos.com. Atendemos em nossa loja das 7h30 às 17h30. Tobinha Veículos, há 41 anos no mercado automobilístico, com realizações de consórcios, financiamentos, cartas de crédito, retiradas de documentos e emplacamentos. Estamos aguardando a sua visita. Sonhar não tem limites. Venha realizar seu sonho em Tobinha Veículos, porque a vida é feita de escolhas. Escolha certo. Escolha Tobinha Veículos. Neulane Ferragens. Lá você encontra tudo em alumínio, ferragens e ferramentas no mesmo lugar. Ao ir às compras, verá que dispomos de uma variedade de ferramentas para o seu dia a dia. Além de alumínios, ferragens e ferramentas, Neulane também dispõe de uma variedade de utensílios domésticos para você, dona de casa. Panelas de todos os tipos e louças, tudo para deixar a sua cozinha ainda mais versátil. Venha nos fazer uma visita, comprove o que estamos anunciando e compre bem. Compre em Neulane Ferragens, além de produtos de qualidade e com um preço que cabe no seu bolso, você irá desfrutar de um atendimento diferenciado que só você merece. Aceitamos seu cartão de crédito. Neulane Ferragens, Rua Padre Raul Vieira, 19, Mercado Público, Centro de Russas, Ceará. Telefone, WhatsApp 99656-6104. Visite nosso Instagram, @Neulane Ferragens 2020. Aguardamos a sua visita. Pois é, Neulane, que há mais de 40 anos também aqui no mercado de Russas, totalmente conhecido, vendendo bom e barato. E também Tobinha Veículos, que no ramo de carro dispensa comentário. Hoje aqui o nosso amigo Bruno Damasceno, baita aqui na comunicação, na apresentação,
está chegando aqui, daqui a pouco vai se incorporar a nós. Mas convidamos também o nosso amigo Genilson Lima, ou Genilson Marques, desculpe, para fazer parte aqui, uma análise, já que ele é flamenguista, como é que um torcedor do Flamengo analisa a derrota ontem da equipe contra o Vasco da Gama, lembrando que a equipe do Vasco da Gama há 5 anos não vencia a equipe do Flamengo. E ontem muitos falam que a culpa da derrota também é do Rogério Ceni por ter tentado mudar o sistema tático, o sistema de jogo da equipe flamenguista. Aí eu lhe pergunto, Genilson, como é que o torcedor vê o que aconteceu ontem no jogo envolvendo Flamengo e Vasco, quando a equipe vascaína, volto a repetir aqui, após 5 anos, derrota aquele que é considerado o maior time do Brasil no momento? Bom dia. Bom dia você, Humberto Bezerra, bom dia o Bruno que já chegou por ali, né? Bom dia Aparecida Marques. Pois é, rapaz, nós somos pegos de surpresa na realidade, porque não menosprezando o elenco que tem o Vasco, mas tendo em vista aí que o Flamengo já contava com uma vitória certa nesse evento, né? E de repente surpreende a sua torcida com uma derrota para o Vasco, né, que, diga-se de passagem, vinha passando por algumas dificuldades no decorrer de alguns anos, vem passando aí, você vê que o Campeonato Brasileiro... Remontando a equipe. Remontando a equipe, Campeonato Brasileiro, o Vasco não foi muito... Desceu, né? Caiu para a segunda. Caiu para a segunda. E aí a gente não esperava, né? Não esperava, em hipótese nenhuma, que o Flamengo fosse... Até podia ter sido uma derrota 1-0, um empate de 1-1, porque compreensível. As coisas acontecem, as zebras chegam, né? Os momentos dos times vão e depois vem, né? Aquela vai e volta, é a mola espiral, né? Baixa e sobe. Tem dia que o time tá bem. O Flamengo ontem, infelizmente, não decolou. Na verdade, o Flamengo não decolou. E o Vasco, na sua humildade, na sua simplicidade, com as suas deficiências, porque em comparação ao time do Flamengo, com certeza há as deficiências no Vasco. Você olha para o time do Flamengo, você vê um time completo, você vê um time bem alencado, um time bem posicionado. E de repente você olha para o Vasco e diz, rapaz, coitadinho do Vasco, né? Aí pegar esse time aí já era. Mas não, eles acreditaram o tempo todo, estiveram em campo, porque o tipo da coisa, você analisa 2 times, um em alta frequência e o outro em baixa frequência. Quando você vê 2 times dessa forma, é claro que você vai apelar para um bom resultado do que está em alta. Por quê? Porque já vem de bons resultados. E você não imagina jamais que aquele time que vem, perde um ali, empata outra acolá, perde mais outra lá na frente. Então ele oscila sempre para o lado baixo. E o time que está em alta não, ele oscila, porque a vitória ajuda a estimular os jogadores. Ela traz um autoestímulo, ela alimenta a autoestima do atleta, o atleta fica, de certa forma, revigorado para uma próxima. Por quê? Porque ele já saiu vencedor de uma. Então ele chega na próxima partida. Da parte psicológica. Ele, né, já vem com o psicológico já dizendo assim, eu venci uma, vou vencer mais outra e depois venço mais outra. E o Vasco não tem esse fator psicológico firmado todo, pode ter em partes. É claro que o jogador precisa estar bem psicológico, é claro que o Vasco, um time como o Vasco, passa por digamos assim, um exame psicológico com os seus jogadores. O próprio técnico tem a função do psicólogo de trabalhar a mente, de trabalhar, né, além do físico, trabalhar também a mente do jogador. De maneiras que o Vasco, ao entrar em campo ontem, ele mostrou para o Flamengo que estava razoável, mas não estava morto, né? Era um time razoável com relação ao Flamengo, repito. Com relação ao Flamengo, o Vasco, nós não podemos dizer que ele está ainda pronto para se destacar entre uma das melhores equipes do país. Não. Dessa forma, eu não vejo. Essa é a minha análise, é a minha maneira de ver, e não vejo o Vasco ainda com esse potencial. Então, ele entra em campo, os jogadores, com certeza, com a autoestima alimentada psicologicamente, foram para cima, não encararam aí o Flamengo
como o bicho papão, mas encararam sim como um time de futebol e disse aqui, vamos jogar de igual para igual e vamos ver quem vence no final. E aí o Vasco soube aproveitar as oportunidades, foi lá e marcou e o Flamengo ficou boquiaberto sem saber para que estava no campo. É verdade. O que a gente se vê na realidade foi que o primeiro tempo a equipe do Vasco foi totalmente superior à equipe do Flamengo, tanto é que fez o resultado da vitória nesse primeiro tempo. Aí muita gente fala, né, também do acontecimento ou das mudanças táticas que foi colocada aí pelo treinador, muita gente critica, não é de agora, desde o campeonato do ano passado. Na realidade dizem que não é o Rogério Ceni que carrega o Flamengo, que faz o Flamengo ser vencedor. É o time do Flamengo que está carregando o Rogério Ceni. Mas isso é conversa de torcedor, cada qual tem sua opinião, aqui, já que dizem que todo torcedor brasileiro é um técnico de futebol em potencial, né? Entre aspas. E o que se viu ontem foi o time considerado melhor, e é no papel, e é nos resultados, sendo massacrado no primeiro tempo pela equipe do Vasco, que está sendo toda remontada esse ano, treinador novo, jogadores novos, mas que, como você falou, ontem encarou como fosse um jogo normal, aquele ditado que a gente fala, são 11 contra 11. Claro que o outro time é muito melhor tecnicamente, mas funcionou. E a equipe do Vasco foi superior e foi merecedora do resultado pelo que apresentou no primeiro tempo, apesar da melhora substancial que teve o Flamengo no segundo tempo, mas não o suficiente para tentar reverter o placar que tinha sido feito pela equipe vascaína. Mais ou menos isso, na minha opinião, o que aconteceu no jogo de ontem. É esperar que, do que aconteceu ontem, o Rogério Ceni reveja os seus conceitos, analise melhor, porque de tudo, por mais ruim que seja, tem sempre um aprendizado. E você tem que aprender aí, até nos erros, quando acontece um resultado negativo desse, para não vir a acontecer novamente em outras oportunidades. É mais ou menos isso. E aí, você agradecer o comentário aqui como torcedor. Vamos aos nossos patrocinadores e daqui a pouco o nosso apresentador oficial aqui, o Rizek aqui de Russas, né? Olha aí. Vai apresentar, tá voltando aqui a se incorporar. Rapaz, não enche a bola desse sujeito não, não, mais tempo para trabalhar melhor. Não é trabalhar o psicológico. Vamos trabalhar o psicológico para o rapaz trabalhar cada vez melhor. Vamos. E a gente tem uma apresentação à altura do que o psicológico trabalha aí, psicológico. À altura do que o nosso programa merece. Vamos aos nossos patrocinadores. Então deixa eu me recolher aqui, né? A minha instância inferior. Continue ligado na Rádio Nativa. Daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco a gente volta. O que era bom ficou ainda melhor. Em Russas, a Portel Telecom mais internet agora é Tix Telecom. É isso mesmo, a internet do Moção. Tá querendo uma internet mais ligeira que defende correndo pro banheiro? Pois você precisa da Tix Telecom. Pense numa velocidade monstra. Estamos prontos para instalar a internet mais ligeira do Brasil na sua casa. O suporte aqui bota pra voar as bandas. Tix Telecom não é banda larga não, é além. Na Tix, você merece ser feliz. Confira nossas promoções. Avenida Coronel Araújo Lima, 581, vizinho ao Mercadinho da Nivalda. Fone 0800 970 9717. A Portel Telecom mais internet agora é Tix Telecom. Lembrando que é somente a Portel de Russas. Tix Telecom, pense numa potência. Olá, amigos da Rádio e TV Web Nativa de Russas. Eu sou o Cláudio Canadá e todos os domingos temos um encontro marcado às 7 da manhã com o Pediu Ouviu, diretamente da Record FM de Lisboa, Portugal. Muita música, descontração, muita alegria para você começar muito bem o seu domingo. Conto com você todos os domingos às 7 da manhã na Web TV Rádio Nativa de Russas. Um abraço e até lá. Da Fórmula 1, McLaren e BMW, lubrificante Gulf. Maior desempenho no motor da sua moto e leveza na trocação de marcha. Distribuidor autorizado MT Moto Acessórios. Lubrificante Gulf. Olá, eu sou Genilson Marques e estou todos os dias com você aqui na Rádio e TV Web Nativa de Russas, no programa Conexão Gospel. Conto com você de segunda a sexta-feira, de 7 às 8h20 da manhã.
Precisa acelerar sua carreira? Não sabe por onde começar? Aprenda com quem entende do assunto. Construa o seu futuro hoje. Desenvolva as habilidades do futuro e amplie o seu horizonte. Fale com a Cadu Tecnologia. Aulas 100% práticas, material didático, suporte do tutor extra aulas e certificado ao fim do curso. Inscreva-se já, garanta sua vaga. Maiores informações, ligue 88 3411 0404. Cadu Tecnologia. Tecnologia sem complicação. Fale com quem entende do assunto. Só aqui você tem a mistura perfeita. Música. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Alegria. Eu sou do meu amado e ele é meu. Ele é meu. Levou-me à sala do banquete, sua bandeira sobre mim é o amor. Música. As dores do mundo já posso suportar, as guerras e aflições já posso suportar, pela força que em mim está, já posso suportar. Saiô Calçados tem as melhores opções em calçados masculino, feminino e infantil com os melhores preços da cidade. Saiô Calçados tem crediário próprio em 5 vezes sem juros, 6 vezes no cartão de crédito e à vista com 10% de desconto. Os grandes lançamentos das marcas ASICS, Olímpicos, Beira Rio, Moleca, Kenner, Havaianas, Kid, Molequinha e várias outras marcas você encontra em Saiô Calçados. Saiô Calçados, Rua Padre Raul Vieira, 593, no centro de Russas. Telefone 3411-2900. Você sabe o que acontece com o seu corpo quando você pega coronavírus? Sabe como você pode pegar? Quais são os sintomas e o que fazer para se proteger? Não? Então este vídeo é para você. Bem, imagina que você precisou sair de casa para trabalhar, ir ao mercado, à farmácia. É nessa hora que você pode entrar em contato com o vírus, pois só de dividir um elevador ou pegar em qualquer superfície contaminada, você já está correndo risco. Aí, sem perceber, você coça o olho ou o nariz. É neste momento que o coronavírus entra no seu corpo e vai para a sua corrente sanguínea ou sistema respiratório. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. É neste período que o vírus se instala no pulmão, matando as células pelo caminho. Essa multiplicação continua de modo acelerado e por volta do 4º dia, a pessoa já se torna um possível transmissor. Ou seja, mesmo sem sintomas, a pessoa pode infectar todos que entram em contato direta ou indiretamente com ela. É por isso que você deve fazer a sua parte. Se puder, fique em casa. Se sair, use máscara e siga as orientações de prevenção do Ministério da Saúde. Ficar em casa, sempre que possível, reduz o risco de transmissão, evita sobrecarga nos sistemas de saúde e, assim, permite que mais pessoas tenham um tratamento adequado, diminuindo o número de mortes. Mas a doença não afeta a todos da mesma maneira. A maioria das crianças, dos jovens e dos adultos jovens terão sintomas leves. Os mais comuns são febre, tosse seca, falta de ar, cansaço e, em alguns casos, diarreias, náuseas e vômitos. Já nas pessoas do grupo de risco, esses sintomas podem ser severos, com inflamações, acúmulo de líquido no pulmão e falta de ar grave, que geralmente são observados depois de uma semana, sendo necessária a internação, pois o paciente precisa de suporte respiratório. Nos casos mais graves, o paciente pode ser internado imediatamente, pois seu pulmão já está muito comprometido e com pneumonia grave. Em situações de gravidade, a pessoa pode evoluir para óbito. Apesar da maioria dos casos serem leves a moderados, a Covid-19 é uma doença que, quando evolui para um quadro grave, pode matar. Em caso de suspeita de contaminação por coronavírus, não precisa sair de casa para se consultar. Fale com o Telesus, ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus
e fale no chat ou baixe o aplicativo Coronavírus SUS ou mande um oi no WhatsApp no número 61 9938 0031. Essa é a Rádio Web Nativa de Russas. Brasil! De volta aqui na sua rádio TV Web Nativa de Russa, já são 11 horas mais 32 minutos, hoje, dia 16 de 4 de 2021. Fiquei muito feliz de ser chamado Rizek do Nordeste. Muito obrigado, craque Roberto Bezerra. Tamo junto! Vamos embora. E ainda falando só um pouquinho, só a minha análise do jogo de ontem da equipe do Flamengo contra o Vasco, na minha humilde opinião, amassou a equipe do Flamengo. Só que a gente tem que ver também que o Flamengo, né, teve alguns entreveros, assim, é o que a gente vê de fora, do AD Arrascaeta. E eu queria até que o craque Humberto falasse sobre isso, se ele tem mais informações, porque assim, segundo, né, disseram que o Arrascaeta não jogou por conta de lesão. Mas o que também burburina na imprensa é que ele teve um descontentamento com a comissão técnica e por isso ele não jogou. O de Arrascaeta, vale ressaltar que é um jogadoraço, faz uma diferença enorme, mas ontem, também falando do jogo em si, não vamos tirar os méritos da equipe vascaína. O Vasco jogou muito bem, né? Decidiu para mim, logo no primeiro tempo decidiu, depois com o Morato, né, se não me engano, fez aquele golaço, né, que deixou o Diego Alves parado, né, sem chance. No finalzinho o Vitinho descontou, não teve mais como o Flamengo empatar a partida. Mas assim, o Vasco conseguiu uma vitória, olha, de quebrar tabu, porque quebra um tabu de muito tempo já, desde 2016, se não me engano, que não vencia a equipe do Flamengo, e conseguiu aí essa vitória, que dá, digamos assim, deixa o Vasco, né, não vou dizer num patamar perto do Flamengo, que não dá, como vocês bem falaram aqui, falaram muito bem. O patamar do Flamengo é outro. O Flamengo representa o Rio praticamente inteiro hoje em dia. Se bem que tem o Fluminense na Libertadores, mas a gente não é uma incógnita, não tem o que esperar do Fluminense. Como você bem citou, craque, o Flamengo é sim a melhor equipe, tanto como elenco quanto como títulos, hoje no futebol nacional. É a equipe sim a ser batida, né? Na minha humilde opinião. E como a gente está vendo aqui na matéria, o jogo aéreo funcionou no ataque com o Léo Matos, principal figura vascaína, e na defesa, Lucão se destaca. E Morato põe a cereja no bolo. Realmente o Lucão, esse goleiro aí, jovem, das categorias de base, fez uma partidaça. E o Morato ele veio do Red Bull Bragantino, foi? O Morato veio do Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino, né? O Morato jogou São Paulo também. Jogou São Paulo, então assim, querendo ou não, ele joga com a camisa 10, ainda fez a dancinha do Edmundo. Imitou Edmundo. Pois é, uma figuraça, né? Mais alguma coisa que você está nesse caso? Não, na verdade é assim, no que você falou do Arrascaeta, de Arrascaeta, né? Como é conhecido? Dom de Arrascaeta. Como é conhecido. Falando, né? O uruguaio, muito bom de bola por sinal. Existem umas conversas aí que falam de relação até de uma provável saída do Arrascaeta, que teria times da Europa interessados em contar. O seu staff não estava batendo muito bem com a diretoria do Flamengo. Quer dizer, onde há fumaça, há fogo. Isso. Na realidade, o que aconteceu de verdade, daqui a pouco vai sair a notícia, certo? Mas que, independentemente de o Arrascaeta ter jogado ou não, um time considerado o melhor do Brasil, ele não pode se dar ao crédito de só contar com aquele jogador. Quando o jogador não puder fazer aquela função, não puder estar em campo, o time não se encontrar, como o Flamengo ontem não se encontrou. Muita gente fala na mudança tática, como eu falei aqui, né? Criticando a mudança tática que foi imposta pelo Rogério Ceni, a maneira do Flamengo atuar nesse jogo contra o Vasco. E o Vasco que vem se remodelando, contratando bons jogadores, os resultados parecem que está aparecendo, porque já vinha jogando bem dentro do Campeonato Carioca aqui, vascaína. Faltava um jogo desse tipo contra uma grande equipe do futebol brasileiro e uma vitória maiúscula da maneira que foi, e diga-se passagem, com atuação convincente. Não foi porque ganhou, porque teve 2, 3 chances e aproveitou. Não foi amassado, como muitos estão dizendo. Exatamente. Não foi amassado. Não, de maneira nenhuma. A equipe do Vasco foi bem superior no primeiro tempo à equipe vascaína. Como eu citei aqui. E a equipe do Flamengo, a vascaína foi em cima da equipe do Flamengo. A equipe do Flamengo deu uma melhorada no segundo tempo, quando o Gerson voltou a jogar na sua real função, a sua parte tática, e deu aquela mudança tática imposta pelo Rogério Ceni.
Flamengo teve alguns lampejos novamente, né? Tanto é que fez seu gol, aquilo ali tudinho. Mas mesmo assim, foi longe daquela equipe que empolgou, principalmente em 2019. Não digo tanto em 2020, que demorou muito a se encontrar dentro do Campeonato Brasileiro. Mas mesmo assim terminou ganhando por motivos outros, não foi só competência do Flamengo, a gente sabe disso. Quem acompanhou o Campeonato Brasileiro 2020, 2021, terminou esse ano já, a gente sabe que passou por alguns perrengues, né? Por alguns problemas lá. E ganhou porque o Internacional não foi tão competente como deveria ser, porque senão era o atual campeão brasileiro. Mas no jogo de ontem, para a equipe do Vasco, ela deu uma moral muito grande, mostrou que está no caminho certo. Se vai dar liga, se vai ser um time altamente competitivo, só o tempo vai dizer, mas que os resultados que vêm aparecendo e a maneira do Vasco jogar até o momento vem sendo convincente e vislumbra-se a longo prazo que a equipe vascaína pode sim vir dar grandes alegrias ao seu torcedor e buscar o seu retorno, que é o grande intuito da equipe vascaína esse ano, dentro do Campeonato Brasileiro da Série B, para retornar para a Série A. Exatamente, cara. Já são 11 horas mais 37 minutos, 38 minutos agora. E ontem nós estávamos falando da possível saída de Renato Portaluppi do Grêmio, que se concretizou ontem, quinta-feira. Renato Portaluppi pede demissão e não é mais técnico do Grêmio. O Conselho de Administração do clube estava dividido sobre a sequência do treinador após a eliminação do tricolor na Libertadores. E como a gente falou aqui, parece que a gente cantou a bola, né, craque? A gente falou aqui, quando deu 1 hora da tarde, o Grêmio anunciou que o técnico Renato Portaluppi não é mais técnico da equipe do Grêmio. Eu falei bem isso aqui, fui muito bem explícito. Eu acho que quem assistiu ao nosso comentário aqui ontem, acho que eu acertei em algumas coisas. Porque eu falei que existia uma relação, ultimamente, entre a equipe do Grêmio e o treinador Renato Gaúcho de amor e ódio. Muita gente idolatrava pelo seu passado dentro do Grêmio, não só como jogador, mas também por muitas conquistas, não à toa. Era o treinador mais longevo dentro do futebol brasileiro no momento, né? Há mais tempo à frente de uma equipe, com várias conquistas, mas a equipe do Grêmio não vinha jogando bem. Aquele jogo foi decisivo, a desclassificação prematura dentro da Libertadores da América, se já vinha com problemas acontecendo internamente, com a diretoria dividida, uns a favor da permanência e outros querendo que já foi feita a mudança. E eu citei aqui também que todo relacionamento, por melhor que seja, existe um desgaste ao longo do tempo. Verdade. E isso está acontecendo com o Renato Gaúcho dentro da equipe gremista e já estava até passando para dentro de campo, que eu citei também até o caso do Maicon, né, que era o mais experiente, que era para servir de ponto positivo, de né? Exemplo, ou de exemplo por mais novo, e mesmo assim não foi o que aconteceu. Então isso aí tudinho, na realidade a gente sabia que ia ser um problema para ser bem definido, para ser bem conversado. O Renato Gaúcho, esperto, inteligente que é, ele já deve ter conversado com a família e ter dito assim, rapaz, o meu ciclo nesse momento dentro do Grêmio eu acho que passou. Preciso de um tempo, preciso sair, para quem sabe no futuro retornar novamente, porque as portas ficaram abertas. É só que o futebol brasileiro nós falávamos da cultura, e a cultura é de resultado, é imediatista. Mesmo com todos os títulos conquistados, mas o brasileiro tem memória curta, o brasileiro quer sempre mais. Ganhou o ano passado, tem que ganhar esse ano também, porque se não for bem esse ano, o que aconteceu no passado é o primeiro a dizer assim, sim, mas foi o ano passado, eu quero saber agora. Então, e tem essa cultura aí, infelizmente, muito ruim para o nosso futebol, e eu acho que a passagem dele teve seus altos e baixos, mas teve mais vitórias do que derrotas, foi muito mais, digamos assim, positiva do que negativa na equipe gremista e segue seu caminho. Ninguém sabe agora quem vem substituí-lo na equipe gremista, mas com certeza, na minha opinião, a gente tem dois nomes aqui de possíveis substitutos, né, na equipe do Grêmio, tanto do Thiago Nunes, né, que passou muito bem no Atlético Paranaense, mas no Corinthians não conseguiu fazer nada. Também. Ninguém sabe se é um treinador que com um time pequeno, um time limitado, ele consegue agregar muito, porque quando pegou um time com mais estrelas, ele não conseguiu tirar o melhor de cada um para fazer aquele time ser mais competitivo, mas existe a possibilidade. E o outro é o Esqueloto, né? Eu conheci muito bem o Esqueloto na época de jogador raçudo, como toda a Argentina, né? Brigador, goleador, era muito bom jogador e dizem que a carreira dele no momento também é feita de vitórias. Vamos saber aí se realmente esses dois interessam e qual dos dois, se vier um dos dois, ser contratado para que se encaixe, né, no que o Grêmio deseja para ao longo da temporada.
Pois é, e conforme a gente está apurando aqui no GE, os dois nomes, como você bem falou, estão no radar dos dirigentes horas depois da definição da saída de Renato. Thiago Nunes e Guilhermo Barros Esqueloto, argentino ex-Boca Juniors, que trabalhava no Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos até outubro passado. Ambos estão livres do mercado, mas a diretoria não tem tratativas em andamento até o momento. Enquanto isso, o treinador do Sub-21, Thiago Gomes, comandará a equipe pelo Gauchão. Já são 11 horas mais 42 minutos e lembrando que hoje, né? Hoje já tem também, hoje nós temos Clássico Paulista, né? Uma encavalada aí de jogos. Temos o Choque Rei. Temos Palmeiras e São Paulo, né? Hoje às 10 horas da noite no estádio do São Paulo. E assim, o Choque Rei da base. Então a gente vai ver aqui, veja 10 opções para Abel e Crespo. Lembrando que São Paulo vem numa crescente muito boa, a gente vai até falar sobre isso. São Paulo vem numa crescente. Não é porque a gente fala muito aqui de que estadual, regional não é parâmetro, mas assim, ele vem sim colocando o estilo de jogo dele, isso é claro. Se vai dar certo ou não, depois, ele venceu aí, se eu não me engano, não me lembro quem foi que ele venceu, mas ele venceu a equipe por goleada, só apenas com Miranda de titular. Miranda jogando ali como... Não, ele bateu a equipe do Guarani 3-2. Isso, 3-2, e antes tinha vencido por 5-1, a equipe, agora não vou me recordar se era São Caetano, e a equipe, o Hernan Crespo, o estilo de jogo dele, ele nunca mudou assim a questão do método de jogo. Fez isso no Defensa e Justiça, foi campeão da Sul-Americana e agora está implementando o seu estilo de jogo no São Paulo. Rivais se enfrentam nessa sexta. Conheça os principais nomes lançados pelo clube. Palmeiras e São Paulo entram em campo nesta sexta-feira, às 22 horas, horário de Brasília, com foco dividido. Embora Abel Ferreira e Hernan Crespo tratem o clássico com a atenção merecida, os elencos se encontram cansados depois de uma semana desgastante de partidas e vislumbram as estreias na Libertadores. Por isso, a médio prazo, novos garotos, alguns já conhecidos do torcedor, devem figurar no Paulistão. E realmente, se a gente for colocar aqui a base do Palmeiras, a gente está vendo aqui as crias da academia. O Palmeiras vem com um time comprador do Alexandre Matos, né? E também um time muito comprador também, né? Da era aí do Léo Pássaro, né? Também agora me esqueci o nome do ex-presidente do São Paulo, né? Que não é o que está agora, que agora também me fugiu o nome. Mas assim, agora eles estão apostando mais na base, até por conta do poderio financeiro que ficou meio escasso por conta da pandemia, né? E assim, hoje o que a gente vê, né? O Palmeiras tem o Fabinho, que está subindo, é um volante. Todo mundo diz que... agora todo mundo é novo Patrick de Paula, lá do Palmeiras. O Fabinho, para mim, ele tem um estilo de jogo mais parecido com o estilo de jogo do Danilo Barbosa, que chegou agora há pouco tempo. É aquele jogador que é mais brigador, é mais, digamos assim, consegue distribuir a bola bem. E o Palmeiras está investindo na base porque está dando lucro, né? Conseguiu aí 2 títulos, a Copa do Brasil, Paulistão e Libertadores com a base. E o São Paulo agora tem que apostar porque é a única fonte que o São Paulo tem. São Paulo que contratou Miranda, contratou o Éder, atacante italiano que veio da China, né? Contratou também o William, ex-Palmeiras, fez acho que 7 contratações, foi o time que mais contratou aqui em São Paulo, né? Lá no Campeonato Paulista. Então assim, cara, o que você vê desse clássico e se tem ou não algum favorito para esse momento do Campeonato Paulista? Pelo que vem acontecendo no momento, eu acho que a equipe do São Paulo, ela se propõe a ser chamada de favorita nesse confronto de hoje contra a equipe do Palmeiras. Por quê? Por causa dos últimos resultados que vem acontecendo com a equipe do Palmeiras. E isso aí, internamente, muitas vezes atrapalha na partida subsequente. Mas o outro detalhe é que tanto um como o outro devem poupar suas principais estrelas, justamente para o compromisso que vai ter as suas estreias, né, a estreia de ambos, na Libertadores da América. Aí pode ter a estreia desses novos jogadores que vem acontecendo na equipe do São Paulo e também na equipe do Palmeiras. Há um detalhezinho que eu queria só citar aqui. Ou esse jogador que está falando é o jogador da categoria de base que pode subir, como se Gabriel Menino, como se Patrick de Paula, como se Danilo e outros tantos jogadores já fossem veteranos. Esses meninos subiram ano passado. Exatamente. São os críticos da categoria de base, são meninos ainda. Verdade. Mas mesmo assim, já está apostando também numa nova garotada, mostrando que a rendição do nosso futebol são as categorias de base. Tem que ter um trabalho bem feito, tem um trabalho muito bem profissional, muito bem dirigido,
para poder essa garotada, quando vier a ascender ao time profissional, já chega calejado, com conhecimento da maneira de jogar do time principal e que consiga jogar lá a mesma coisa que fazia quando jogava nas categorias inferiores. Porque o que mais acontecia era um garoto se destacava muito nas categorias de base, mas quando chegava no profissional, muitos deles não conseguiam alavancar sua carreira, ficava pelo meio do caminho. Aí dizia por quê? É porque a maneira de atuar no juvenil ou nos aspirantes, como chamava antigamente, agora, né, nas categorias de base, é totalmente diferente da maneira de atuar da equipe principal. E muitos hoje em dia estão fazendo a seguinte coisa. Tanto é que o treinador principal assiste muito, acompanha muito as categorias de base, para implementar o mesmo estilo de jogo do time profissional nas categorias de base. Porque quando o jogador vem a ascender, como eu falei, a equipe profissional, ele já sabe a maneira de se comportar dentro de campo, como é que o time joga, é só encaixar. Por isso que hoje em dia está aparecendo tanto jogador. E é muito bom para o futebol brasileiro. Mas acredito que, se o Palmeiras poupar a maioria dos jogadores, essa equipe do São Paulo, ela está um pouco mais entrosada com essa garotada do que a própria equipe do Palmeiras. É uma incógnita. Pode até ser que esses meninos que venham ser lançados aí, cheguem dentro de campo, arrebentem, façam uma grande partida e façam o Palmeiras sair vencedor da partida. Mas vejo a equipe do São Paulo, no momento, um pouco mais encorpada, digamos assim, em termos de produção, em termos do elenco já mais unido, já mais talhado, para esse compromisso de hoje contra a equipe do Palmeiras. Mas, na realidade, não vejo favoritismo. Vejo a equipe um pouco mais trabalhada nesse momento pelo Hernan Crespo. E você citou um detalhe do Hernan Crespo, que é ele não mudar muito o seu sistema de jogo. E ele gosta de jogar com 3 zagueiros. Isso, e o Palmeiras já teve problemas na Libertadores com 3 zagueiros. Exatamente, parece que ele não consegue se colocar dentro de campo e vencer esse tipo de sistema tático que é implementado pelo time adversário. Porque no sistema do Hernan Crespo, jogando com 3 zagueiros, ele libera muitos laterais. E o São Paulo tem um lateral aí, que é o Reinaldo, que vem há bastante tempo jogando muito bem. Encaixou muito bem pro Reinaldo. Porque é um jogador ofensivo. É um jogador que tem característica ofensiva. Ele defende muito bem, mas ele ataca melhor ainda. O Reinaldo, em 6 jogos que disputou esse ano, ele já é o líder de assistência. Ele tem 3 assistências. Exatamente. Ele tem um perfil... Fez um golaço. Isso, além de fazer gol. Ele tem um perfil de assistencialista dentro da equipe São Paulina, mais do que os próprios meias da equipe do São Paulo, que eram para ser os grandes fornecedores para os atacantes. Fazedor de gol também, chegar na área. Pois é, chega muito. Então eu vejo a equipe do São Paulo nesse momento um pouco mais encorpada. Não sei se vai ser utilizado o jogador Reinaldo, mas o menino que entrou no canto dele, o Wellington, lateral esquerdo, muito bom ofensivamente. Muito bom passe, muita velocidade, força física, sabe chegar no ataque, foi autor do gol de empate da equipe do São Paulo, que o Guarani fez 1-0, quem empatou o jogo foi ele, mostrou muita personalidade. Então acredito que, se mesmo o Reinaldo não entrando, esse é o menino que vai entrar, o sistema de jogo permanece o mesmo e a equipe do São Paulo está um pouco mais encorpada, mas isso não quer dizer que o São Paulo é favorito no jogo de hoje. Exatamente, já são 11 horas mais 49 minutos, também falando um pouquinho sobre a base, né, que o Palmeiras tem Pedro Acácio, tem Lucas Esteves, tem o próprio Giovani também, que está aparecendo uma promessa. A multa rescisória dele já é de 100 milhões. Renan zagueiro, jogou contra o Ceará ano passado, pegou uma bucha. Muito bom Nossa zagueiro. Senhora, conseguiu aí suprir. E tem o próprio, que agora não quer ser mais chamado, mas ficou conhecido como Papagaio, isso, né? Que é chamado de Rafael Elias agora. Isso, Rafael Elias, mas que é muito bom jogador, de força física, de muito arranque, que incomoda a defesa adversária. Quer dizer, os dois times estão muito bem servidos de jogadores da categoria de base. Qual é que vai dar liga, qual é que vai se sobressair sobre o outro, difícil, porque é um jogo de futebol. A gente fosse apostar, ontem eu estava vendo uma aposta, mudando aqui só um pouco do raciocínio, o cara fez um único jogo, né? Não sei se foi um desses canais de negócio de jogo aí. O cara botou Flamengo e Vasco da Gama, cravou seco, Vasco da Gama, não é? Flamengo, e colocou 5 mil reais. Perdeu os 5 mil reais. Por quê? Isso na cabeça dele, e na 90 e tantos % das pessoas, verdade. Quem iria sair vencedor? Flamengo, porque é o maior time, porque tem o melhor elenco e N situações aqui. Agora que podia imagina aí o cara que colocou 3-1 pro Vasco. Pois é. Não, mas eu sei. Aí o que eu quero dizer é o seguinte, que na realidade
o futebol é decidido dentro de campo. Muitas vezes a equipe não se Certeza. encontra e a outra se encontra e o resultado sai totalmente adverso daquilo que, entre aspas, era considerado favorito. Exatamente, e é triste a gente falar disso porque assim, a gente fala da base, a gente fala do Palmeiras, do Santos, do São Paulo, mas não consegue falar do Corinthians, né? O Corinthians não consegue revelar ninguém. É impressionante, o Corinthians que já foi um dos reveladores, né? Revelou muita gente e agora hoje a gente não vê um Corinthians nisso, né? Pois é. Revelando muita gente. É verdade, me parece que a equipe do Corinthians, diferentemente de outras temporadas, né, onde revelava bons valores, agora está um pouco estagnada nessa situação. Não sei se é o investimento que está sendo pouco, o que é que está acontecendo. Na hora da peneirada também, as escolhas também não estão sendo adequadas. São vários fatores aqui que empresário envolvido, são muitos fatores. Escolha dos próprios jogadores, do pai, da garotada também, por time A ou time B, já que time A ou time B, ele dá mais oportunidade para os garotos ascenderem ao time principal. Nesse time atual do Corinthians, que vai jogar hoje, tem dois garotos aí que estão despontando um pouco mais, que é o Varanda, certo? Varanda e o Cauê. E o Cauê, que provavelmente todos os dois vão ser titulares. Mas você vendo os dois jogares, não são aqueles jogadores que você diz, não, tem um potencial enorme, um potencial incrível, que bem talhado, bem trabalhado, eles têm muito a agregar. Esse aí vai dar 100 milhões para nós. Não tem. Me desculpa os torcedores corintianos, me desculpa a família do jogador, me desculpa o próprio jogador. São jogadores que têm um futuro dentro do futebol? Tem, mas que são jogadores que estão acima da média do futebol brasileiro, como tem dentro da equipe do Santos hoje em dia. Esse menino Ângelo, esse é um menino muito para ser trabalhado, porque é uma joia preciosa, o Santos é useiro e vezeiro desse tipo de revelar valores. Aí o Palmeiras, né? Você falou aí, o Patrick de Paulo, o Gabriel Menino e outros tantos. Nossa senhora, jogadores dá pra 10 na mão. Só o Gabriel Menino aí está sendo pretendido por vários times do futebol europeu. A equipe do São Paulo revelando bons valores também, o próprio Brenner, né? Que saiu há pouco tempo, que era das categorias de base. Então assim, na equipe do Santos a gente não vê esses valores. Tem um Xavier que entrou, um garoto das bases também, entrou muito bem, mas no momento não está conseguindo render tudo, tanto é que foi substituído e muita gente criticou na última partida que ele não conseguiu render tudo aquilo ali, mas tem um futuro, pode vir a agregar a equipe do Corinthians. Não estou dizendo que são maus jogadores, estou dizendo que não são jogadores assim do tipo que está surgindo nesse momento na equipe do Santos, do Palmeiras e da equipe do São Paulo. Pois é, craque, já são 11 horas mais 54 minutos. E olha, falar um pouquinho também de Copa do Brasil. Com times da Libertadores, CBF divulga potes de sorteio da terceira fase da Copa do Brasil. Mandos de campo também serão sorteados. Terceira fase terá entrada de times da Libertadores e demais classificados. E a gente tem aqui no pote 1, a gente já tem aqui já pra gente ver. Qualquer coisa, produtor, se você quiser, você pode colocar lá no ge.com, você coloca lá sorteio, que é o primeiro que aparece. E os potes, o pote 1 tem Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, América Mineiro, Bahia, Ceará, Chapecoense, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vasco. E no pote 2, o 4 de julho, o ABC, o Atlético Goianiense, Avaí, Boa Vista, Brasiliense, Cianorte, Coritiba, CRB, Criciúma, Fortaleza, Juazeirense, Red Bull Bragantino, Remo, Vila Nova e Vitória. Ou seja, vai ser sorteado o pote 1 e o pote 2. O pessoal do pote 1 pega o pessoal do pote 2. E aí, craque, a gente já pode até ver alguns possíveis confrontos, né, para aqui para os times cearenses. Ou seja, o Ceará está no pote 1 e o Fortaleza no pote 2. Podemos ter um Ceará e Fortaleza logo Podemos ter um clássico, sim. Né? Podemos ter um clássico cearense aqui. A possibilidade é muito grande, já que é sorteio, né? Exatamente. Aí você vê a rivalidade do futebol, ela é muito bacana, assim, quando é saudável, né? As brincadeiras que acontecem nas redes sociais, onde os torcedores do Ceará colocaram que pote 1 é os melhores times do Brasil e o pote 2 estão os mais fracos. Aí, por quê? Porque no pote 2 está o Fortaleza. E o Ceará está no... E o Ceará está no pote... Não perdoa, não perdoa, é torcedor, é bacana. Isso quando é bom, não parte, quando não parte para ignorância, de fica maneira saudável. É saudável, só na curtição, isso é bacana. Eu acho que isso aí faz engrandecer o futebol, porque essa rivalidade, ela sendo saudável, ela é muito importante para o futebol. Mas, brincadeiras à parte, o que a gente vê aqui que para o Ceará é interessante, porque tem várias opções. Pode pegar
uma pedreira que, para o Ceará, a maior pedreira que ele poderia pegar aqui seria Fortaleza e Bragantino. Não só para o Ceará, como para qualquer outro time aí, que o Fortaleza é um time também que é bem encorpado, muito bem treinado, tem vários valores, fez contratações pontuais, que os jogadores já passados na casca do alho, como a gente fala no popular, e que na hora que der uma liga maior, vai dar trabalho sim, em qualquer campeonato que venha disputar. E no outro, o Bragantino. O Bragantino fez nesse Campeonato Brasileiro uma grande participação, vem muito bem dentro do Campeonato Paulista. Está na Copa Sul-Americana. Está na Copa Sul-Americana, contratou muito bem, tem valores aí interessantes, como o próprio Elinho, né, que foi contratado junto à equipe do São Paulo, tem o Arthur, ex-Ceará e ex-Palmeiras, né, que foi das categorias de base da equipe do Ceará também, o Arthur, que está na equipe do Bragantino. Tem o próprio Raul, volante, muito bom, que foi das categorias de base da equipe do Ceará Sporting Clube. Tem aquele Léo Ortiz, um baita de um zagueiro. Quer dizer, tem também o último melhor jogador do Brasileirão. Claudinho, esqueci de falar o Claudinho, é o baita. O Claudinho foi o craque do Brasileirão. Craque do Brasileirão. Artilheiro, tá lá, artilheiro do Brasileirão, um jogador diferenciado, é um craque mesmo na acepção da palavra, querido aí por vários times do futebol brasileiro, desejado o seu futebol, vai jogar em várias equipes de futebol brasileiro também, até especulado no próprio futebol do outro continente, futebol europeu, né? Mas mesmo assim, eu acho que as duas equipes que podem vir a dar mais trabalhos às equipes do Pote A. Mas ninguém pode deixar também de valorizar as outras equipes que não. Tem o próprio Atlético Goianiense, né? Tem um Avaí, que são times também já bem talhados. Tem um Curitiba, tem um Vitória da Bahia aí. Quer dizer, ninguém pode descartar, porque nesses compromissos pode muito bem aquilo que aconteceu ontem no Flamengo e Vasco da Gama. Todo mundo contando com uma vitória certa do Flamengo e quem ganhou foi o Vasco da Gama. Então é o futebol. Não se pode de maneira nenhuma tentar ou achar, porque o time é considerado inferior, você já está ganhando. Não, tem que ser praticar um bom futebol, quem tem que estar em campo sabendo e respeitando que do outro lado também tem profissionais querendo atingir o mesmo objetivo. Pois é, e aí a gente vê que a equipe do Ceará, para quem está no pote 2, todo mundo é pedreiro do pote 1. Aí a galera vai ver assim, se eu vou ver se eu consigo pegar esse aqui, mas mesmo assim, cara, não tem laranja descascada não, amigo. Qualquer um que pegar é pedreira, porque querendo ou não, lógico, se você pega um Flamengo pega um 4 de julho, com todo respeito ao 4 de julho, a gente sabe que a gente vai, teoricamente, colocar como o Flamengo favorito. Mas não tem... é o favorito. E é o favorito. Mas ninguém pode dizer que está certo não já pode a vitória, dizer né? que está certo que a vitória está certa. E assim, né, a gente sabe que o exemplo, do pote 2 eu quero pegar o Vasco. O Vasco tá com uma sapatada no Flamengo, meu amigo. Então não tem jogo fácil, não tem jogo bom não. Entendeu? O que vinha agora na terceira fase, e eu achei muito legal essa questão de colocar na terceira fase, porque pega mais clubes, não fica mais aquele nicho só clube grande, fica mais democrática ainda do que a Copa do Brasil, né, craque? E a intenção é essa, é democratizar cada vez mais a Copa do Brasil. E para mim, na minha humilde opinião, era para participar desde o começo. Eu também. Desde o começo. Desde o começo. Para que dar essa vantagem a esses times considerados grandes do futebol brasileiro? Não, bota para jogar igual para igual e aquele que for melhor, aquele que for mais forte, que consiga chegar às finais. Aí a CBF vem, mas é o calendário. Mas o calendário, ela não ajeita o calendário quando tem outros interesses, por que não nesse? Exatamente, não é quando quer, sim por conveniência. Por conveniência, palavra correta. Isso é o certo. Já são 11 horas mais 59 minutos, tá certo? Vai terminando mais um programa no Giro da Bola. Peço perdão por meu atraso, né? O craque Humberto Bezerra, junto com o Genilson, conduziu muito bem. Obrigado pelo o negócio de seu Rizek Tupiniquim, gostei muito. Já são 12 horas. E olha... Vai incorporar! Vem aí, pressão. Você se inscreve no nosso canal do YouTube, Rádio e TV Web Nativa de Russas, porque a gente está bem pertinho de completar 1K, 1000 inscritos no YouTube. E você que está seguindo a gente também na fanpage do Facebook, olha... você que já são quase 5.000 seguidores no Facebook. Dá uma moralzinha pra gente no YouTube, pra gente conseguir logo chegar, fazer as nossas lives lá na plataforma. E você que nos acompanha pelo aplicativo Radiosnet, um abraço, muito obrigado pela audiência. E você que está no Facebook, curte, comenta, compartilha, joga essa live nos grupos de WhatsApp pra gente chegar mais longe possível, tá certo? E você que nos acompanha no programa gravado do YouTube, um abraço e um beijo pra você. Craque Humberto Bezerra. Só agradecer a todos a audiência mais uma vez. Reforçar as palavras que você disse aí, compartilhe com a gente, nos ajude aí a gente chegar a atingir esses números aí que nós estamos precisando. Fiquem sempre com a gente
E um ótimo final de semana a todos e, se Deus quiser, na próxima segunda-feira estaremos aqui firmes e fortes mais uma vez para falar daquilo que é muito bom para nós que gostamos, que é o futebol. Exatamente. Vem aí o Jornal da Nativa na sua segunda edição com a apresentação de Genilson Marques, trazendo todas as informações do Interlan Cearense, do Brasil e do mundo. Forte abraço para você e até segunda. Valeu!